Que inspirativo, né? Gostoso de ouvir no início de um culto a Jesus, né? Tem hinos que já nos trazem para a presença dele. Amém? Senhor, o teu Espírito reuniu toda esta gente para cultuar o Senhor. Eu quero agradecer pelo clima, a chuva que caiu durante a noite, a proteção que o Senhor nos deu. E agora, quando diante do Senhor, por meio de Jesus, o desejo da nossa alma é render ao Senhor toda a glória e todo o louvor. Obrigado por este momento, obrigado por este lugar, obrigado por este tempo em que nós separamos para cultuar o Senhor, nos rendendo, reconhecendo quem o Senhor é. Pedimos que o Senhor aceite o que iremos apresentar a Ti por meio de Jesus e abençoe cada um de nós aqui e aqueles que queriam estar e não puderam por motivo de viagem, escalas de trabalho, por conta da saúde, da idade um pouco avançada. Que o Senhor os visite da mesma forma e os abençoe através do culto que prestam ao Senhor pela internet. Abençoe-os sim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos começando na próxima semana um curso de teologia por módulos. Ele já está aqui em São José há algum tempo. E sempre que começa os novos módulos, nós convidamos os irmãos. Tem sido muito bom para os que estão participando. E este trimestre, os próximos 3 meses, o professor será o pastor Vinícius. Então, no próximo sábado, o dia todo e domingo, lá no Monte Castelo. É um momento muito ótimo, sublime, único, de você ter uma intimidade maior com o estudo da palavra. Então, vocês estão convidados, procure o pastor Vinícius ou a Débora e faça a sua inscrição, tenha mais detalhes. É um módulo novo que vai começar. E as aulas são lá no Monte Castelo. Tá bom? Hoje nós vamos começar as aulas preparatórias para o batismo. Algumas pessoas que já estavam batizadas já fizeram a sua inscrição. O que nós queremos é apenas estudar a palavra de Deus de uma forma mais prática, mais direta, com o objetivo de batismo. Você não é batizado ainda, ou você já é, faça a sua inscrição. As aulas serão aqui, ó, no antigo gabinete pastoral. E os presbíteros vão dar temas bem práticos. Você pode rever alguns temas, estudar alguns outros, fortalecer a sua fé. Está convidado, portanto, para esse trabalho. E agora quero convidá-los a colocarem-se em pé para cantarmos o hino de número 400. Hino de número 400.
Bíblia no Evangelho escrito por Levi, capítulo 14. Evangelho escrito por Levi, eu espero que vocês abram. Levi escreveu um evangelho, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Cultura útil. Queria a participação dos irmãos para esta leitura, do versículo 22 ao 33. Eu ficarei com a responsabilidade dos pares, dando início no 22º, e os irmãos em uníssono, os ímpares, até o 33º. Mateus capítulo 14, 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Jesus tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amém. Vamos cantar alguns cânticos em louvor ao nosso bom Jesus. Nessa manhã, ao chegar no culto, eu fui procurar o nosso pastor e na saída comentei com ele: pastor, por gentileza, em nome de Jesus, ministra na minha vida nessa manhã. E ele disse: sim, serei usado pelo Espírito Santo de Deus para ministrar na sua vida. Mas a minha ânsia da ministração era tão grande que ao pegar a pastoral, eu já fui ministrada. Quando diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. E a chave é exatamente essa: não poderemos fazer nada se não permanecermos em Cristo. E é interessante pensar que o profeta Isaías, ele só viu a Deus quando ele se aproximou de Deus. E eu falei: Senhor, eu entendo que o Senhor quer que eu me aproxime mais e mais do Senhor. Então eu estou aqui nessa manhã para te adorar e para consagrar tudo que tenho, tudo que sou, porque tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor. E eu quero compartilhar com você, igreja. Nós não faremos nada se não estivermos no Senhor. E obrigada, pastor, porque ministraste no meu coração, sim.
O Senhor sabe da minha ânsia, do meu desejo de permanecer perto dele em todo o tempo. Então vamos adorar esse Deus, porque permanecendo nele seremos mais do que aventurados e felizes. Amém? Dizer ao Senhor que nós estamos aqui para dizer-lhe que nós estamos para adorá-lo, então vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor. E como diz a pastoral, sermos sal fora do saleiro. E aí sim, quando nós consagramos a nossa vida, podemos atingir e alcançar o objetivo do nosso tema geral desse ano, que é fazer diferença lá fora e trabalhar no evangelismo. Amém? De graves louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, louvarei a
hoje toda a honra, toda a glória, acima de toda a ciência, acima de todo pensamento e filosofia humana. Deus querido e amado, obrigada porque o Senhor existe nas nossas vidas. Obrigada porque esse é o nosso lugar, na sua presença, diante da sua mesa. Nós chamamos e pedimos que o Senhor continue ministrando nos nossos corações. Precisamos de Ti, Pai querido, para Te servir e para termos a marca de Cristo. Quando olharem para nós, lerem em nós Jesus Cristo. Essa é a nossa oração e oferecemos, ó Deus, a Ti. Faça como lhe aprover, em nome de Jesus. Amém. Vamos para sentar. Obrigado, muito obrigado. Quero convidá-los, por gentileza, a que abram as vossas Bíblias em Marcos capítulo 6. Quero convidar o missionário Abner, que venha aqui à frente orar, por favor, para que Deus nos fale na sua palavra, trazendo a nós edificação e direção. Abner está servindo o Senhor Jesus na OM, ele e a sua esposa, tem nos abençoado com a presença deles já há algum tempo. A maratona chegar aqui, né? Obrigado, Abner. Vamos orar. Senhor meu Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais um domingo que o Senhor nos concede, Senhor, a estarmos na sua casa e entendermos mais a tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelas oportunidades que o Senhor nos carrega e nos dá a cada dia. Te agradecemos pelo pastor, ó Pai, que se prepara e nos conduz, ó Pai, com uma palavra. E Deus nos ajuda, ó Pai, a colocar elas em prática durante a semana, durante o mês, durante o ano, ó Pai. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos capítulo 6. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante de Jesus para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, apenas até aqui. Vou omitir o 52. Deus nos abençoe. Tem um texto lá em Mateus 22, 29, que diz, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Geralmente nós usamos esse texto para estimular as pessoas a uma intimidade maior com as Escrituras. Nem sempre nós falamos do poder de Deus. O que nós entendemos por poder? Jesus Cristo tem poder. Quando ele desceu do Monte da Transfiguração, lá em Mateus 17, havia um murmurinho, um rebuliço entre os discípulos
e um pai de família que trouxe o seu filho para os discípulos curarem, e eles não puderam, não tinham poder. Ao que se dirige a Jesus e ele fala: se o senhor pode, faz alguma coisa. Aí Jesus então disse: como se eu posso? Tudo é possível ao que crê. Como é que você se relaciona com essa palavra poder? O que vem à sua mente? Como é que você trabalha isso? Eu vi uma reportagem sobre o presidente dos Estados Unidos e o repórter disse e depois repetiu que ele é o homem mais poderoso da terra. Como é que você lê e digere a ideia de que o Trump é o homem mais poderoso da terra? Por quê? Porque ele é o presidente da nação maior e mais rica ou mais poderosa da terra? Porque ele é o mais sábio? Por que dizem que ele é o homem mais poderoso da terra? Quando criança, lá na casa dos meus avós, os primos se reuniam e nós brincávamos de roda. E tinha uma brincadeira que era siga o líder. O líder dava uma ordem, às vezes por mais estranha, e todos iriam cumprir aquela ordem. Senão, eles levavam palmatória na mão. Brincaram disso ou não? Remanim, por aí. Às vezes nós queríamos ser o líder, porque o líder tinha poder. Poder. Há muitos anos atrás, nós fizemos uma escala, saindo à direção dos estudos bíblicos de quarta-feira, da chancela dos presbíteros, e colocamos para os membros da igreja. Até então só os presbíteros dirigiam. Aí então nós queremos fazer uma experiência e colocamos os membros. Foi fantástico a experiência, foi muito boa, porque alguns deles se prepararam como fosse uma coisa extraordinária a se fazer. Mas eu lembro de uma mocinha que disse assim, quando viu o seu nome lá no mural: agora eu ferro um. Eu pensei: Jesus, o que ela entende por poder para dirigir o culto? É bem verdade que alguns de nós não sabemos lidar com o poder. Alguns de nós nem sabemos conceituar o que seja poder. Porque na nossa cabeça, o diácono tem um poder até aqui. O presbítero tem um poder até aqui. O pastor tem um poder até aqui. E a plebe não tem poder nenhum. É assim? Não, não é assim. Como é que o Senhor Jesus lidava com esta ideia de ser todo-poderoso? Se você tivesse o poder de Jesus, o que você faria de imediato? Em 5 minutos de poder, o que você faria? É provável que alguns de nós já tenham pensado: se eu fosse Deus, não choveria tanto em Belo Horizonte. O que você está dizendo é que você é melhor do que Deus. E que ele errou no excesso de chuva em Minas Gerais. E que essa chuva era mais necessária no Nordeste, que não chove tanto quanto. E que já choveu demais. E você é capaz de ter a coragem de dizer para ele em oração:
Eu já fiz isso uma vez, e para minha própria vergonha, lá no Rio, choveu demais, e choveu mais um pouco, e choveu demais. E eu falei para ele, o senhor lembra que o senhor prometeu que não ia acabar mais com o dilúvio? Pois é, está escrito aqui. Já tem 29 dias que chove nesse lugar. Eu disse, meu Deus, quer dizer que quero ensinar o Pai Nosso a vigário? Se eu tivesse o poder de fazer chover, ou de fazer não chover, ou o poder de fazer uma empresa colocar aquele rapaz lá naquela empresa porque ele é crente e ele é fiel. Oh, se eu tivesse poder. O que é poder? Como é que a gente se relaciona com ele? Richard Forte escreveu um livro muito interessante. E ele coloca o poder como sendo uma das fraquezas do homem. Enquanto que o poder é uma fraqueza para o homem, o poder é poder e força para Deus. A nossa escala de quem pode mais e de quem pode menos, ela é estranha. As mães podem mais do que os filhos. O pai pode mais do que as mães. Como assim? Aí chega o Senhor Jesus, todo-poderoso, nenhum limite. Todo-poderoso é aquele que não tem nenhum limite, que ninguém lhe é conselheiro, ninguém lhe ensina, ele tem todo o poder. Aí ele chega e nasce como nasce, e vive como vive, e morre aonde morre. O que é poder então? E para que nós queremos esse poder? Eu queria trabalhar hoje esta ideia à luz desse texto. Eu acredito que eu não vou terminar. Creio nisso. E se Deus quiser, na próxima semana a gente continua. Se não, numa outra ocasião. Imaginem os discípulos, multiplicou-se o pão, nunca se tinha visto uma marmita dar comida para tanta gente, nunca ninguém imaginou isso. Todos ficaram admirados. Aí o Senhor Jesus dá uma ordem para que eles vão adiante, passem na frente, caminhem na minha frente, vão antes de mim, porque o que vai acontecer agora na despedida das multidões pode ser que contaminem você acerca do poder. E eu percebo que vocês não sabem lidar com o poder. Passem na minha frente. Vão adiante de mim no barco. Eu vou depois. E ele então despede as multidões que queriam proclamá-lo rei. João fala sobre isso. O pessoal queria colocá-lo como prefeito, o governador, porque é um homem desse, um economista desse que nós estamos precisando. É isso que é poder. Aí ele poupou os discípulos disso, mandando-os adiante. Quando terminou de despedir, 5.000 pessoas, gente. Eu nem acredito que ele abraçou um por um. Vira para cá, ó, filha indiana. Não fura fila, na frente os mais velhos, as criancinhas, as mulheres grávidas, vamos lá, vou abraçar. Não, eu não creio nisso. Até porque ele estaria até hoje lá. É gente. Mas ele despediu o pessoal e em vez de ir para o barco, João 6:22, os discípulos foram e deixaram um barco lá para ele, mas ele não foi no barco. Ele não usou o barco. Em vez de ir para o barco, ele foi para o monte orar. E sozinho. E ele está em oração com o Pai. Na quarta vigília, por volta ali da madrugada, já quase amanhecendo, o Senhor Jesus os viu em dificuldade e foi em seu socorro. Alta madrugada, forte tempestade, um barulho intenso, o medo de virar o barco e virem a morrer. De repente eles veem um homem andando sobre as águas e
acharam que não ia piorar, piorou. Eles pensaram, gente, não tem como piorar essa crise. Não tem. Entra água e a gente não consegue vencer, não tem como piorar. Mas sempre tem como piorar. De repente vem um fantasma. Porque alguém que se dirige para o problema é fantasma. Alguém que não foge do problema, que enfrenta o problema que não é seu. Alguém que, estando seguro em terra firme, se aventura a uma tempestade para ajudar algumas pessoas. Esse é fantasma. Alguém que está no bem bom, assalariado, empregado, que divide o que você tem para auxiliar os que não têm, é fantasma. Alguém que tendo um relacionamento estável, firme, que se aventura a ajudar os que não estão assim, é fantasma. Alguém que tira do próprio bolso o sustento do pão para ajudar um mendigo na rua é fantasma. Porque não entra na nossa mente alguém que se proponha a sair da sua segurança para ajudar os que estão inseguros, a trocar o certo pelo duvidoso, é fantasma. Eles não entenderam isso e disseram, agora piorou. Porque não só a tempestade de fora, mas um fantasma se aproxima da gente. Ele vem para o barco, ele está caminhando para o barco. Agora piorou mesmo. Agora de fato estamos perdidos. Porque não só a crise fora e as lutas aqui de relacionamento dentro do barco, um fantasma se aproxima. Agora é entregar a alma e morrer mesmo. E eles começaram então a gritar, aterrados. Quem poderia ter poder como aquele que não se permitisse ser abalado por aquilo que abala a todos? Desemprego abala todos. Se alguém não se abala com desemprego, ou com a possibilidade de perder o emprego, é fantasma. Alguém que em vez de correr da briga, corre para a briga que não é sua, é fantasma. Alguém que entra num relacionamento conjugal e diz assim, deixem disso, eu posso orar por você. Alguém que põe a sua colher, conhece o adágio? Na comida do outro, na intenção de ajudar o outro, é fantasma. Quem se intromete com o outro na intenção de ajudar, na mente dos discípulos era fantasma. Que poder é esse? Quem é que se importaria com um barco que está a sossobar, a sucumbir, a afundar, e viria de encontro a eles, trocando o seu lugar seguro pela instabilidade de um barco em alto mar, na madrugada? Quem não dorme de madrugada, mas tira o seu tempo para orar por outras pessoas que estão em dificuldade, é fantasma. Como é que você não vai dormir? Quando você acorda de madrugada e começa a orar por alguém que não é você, nem o seu filho, nem o seu cônjuge, isso é poder ou isso é fantasma? Estão entendendo aqui a crise dos discípulos? O que é poder então? Porque esses discípulos já haviam tido uma experiência com águas revoltas. Já tinham, já. Não é a primeira vez. Essa é a segunda. Ou terceira. Uma foi para Cafarnaum, essa é para Betsaida. Eles já tinham tido a experiência de Jesus dormir no barco e o barco querer virar. Lembram disso? Já. O que é poder? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus.
Houve um tempo, Geocérine passei para ela um cântico, que nós cantávamos, ei sol, Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Conhecem, lembram disso? Eu não me atrevo a cantar na frente do Joelmir, mas é mais ou menos isso daí, muito antigo. Cristo tem poder. Ah, bom, para quê? Para andar sobre as águas. Pedro andou também. Para multiplicar comida. Eu já vi isso. Que poder é esse que só ele tem? Quando ele disse, olha, eu vou para o céu, vou para o Pai, mas eu quero que vocês vão e discipulem e ensinem, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Tá bom, então eu tenho um poder. Agora, para quê? Para dizer, vamos ficar em pé, irmãos. O cara acabou de sentar, mas você tem poder, ué. Não é assim? Já viram isso aqui na igreja? Vamos, parem de sentar. Aí chega o outro para sentar. Irmão, vamos ficar em pé? Eu acabei de sentar. Mas o outro que mandou tem poder. É ou não é? Aí a turma todinha levanta de novo. Aí, vamos, ó, quem vai orar? Quem vai orar? Quem vai orar? Você vai orar. Aí o cara ora, meio constrangido, meio sem querer. Ele nem treinou a oração naquele dia, gente. Ele foi achando que não ia orar. E de repente ele tem que elaborar um monte de palavra aqui. Mas quem mandou tem poder e ele tem que obedecer. O que é poder mesmo? Mas recebereis poder. Lembram dos super-heróis da televisão, dos quadrinhos? Cada um deles tem um poder diferente, né? Tem um que tem poder para voar. Tem uns que tem poder para ler a mente dos outros. Tem um poder, uma força absurda. Aqueles fantásticos lá, um tem o poder de virar fogo, e o outro tem o poder de se esticar. E você tem poder para quê? Qual que é o seu poder? Ele falou que ao descer o Espírito você teria poder. É poder para quê? E para que você quer poder? Para mandar, para desmandar. Quando você é promovido lá na empresa, aí vem uma plaquinha para o seu nome, está lá, fulano de tal, gerente. Agora você tem mais poder do que o iniciante. Aí depois você tem mais poder ainda porque você está acima do gerente. Poder. O que é poder mesmo? E o crente tem poder para quê? Eu queria pensar um pouquinho nesse texto, à luz disso, e revelar para vocês, ou revelar não, estudar. Aonde está o poder de Jesus? Primeiro, esse poder de Jesus está em ver os discípulos mesmo estando longe, ausente. Ele estava com o Pai orando, mas ele viu. Isso é poder. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele estava orando, ele estava com o Pai em oração. Chovendo, ele no monte chovendo. Era, ué. Vocês acham que a chuva era só em cima do barco? Só no barco ali, ó. Aqui seco, 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 mas aqui chovendo. Não, estava chovendo naquele lugar. E o Senhor Jesus, no meio do temporal, estava orando. Mas ele viu os discípulos em dificuldade, isso é poder. Ele vê a sua dificuldade, ele vê a sua crise, saiba e creia nisso. Por quê? Porque ele tem todo o poder. Ele viu você e a intenção com que você fez o que você fez ou não fez o que você não fez, ele viu. Já pensou em alguém assim? Com poder de ver o que você não vê? De estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Já pensou se consegue se multiplicar para estar em vários lugares ao mesmo tempo? Meio-dia, você vai poder estar em 4 restaurantes ao mesmo tempo. Já pensou, gente?
comer 4 pratos diferentes, viajar para onde você quer, poder. Ele tinha o poder porque ele viu os discípulos, mesmo estando ausente ou longe, ele viu. Ele vê você, mesmo estando ausente ou longe. Segundo, ele veio, o poder estar em vir em socorro, mesmo não tendo sido convidado. Ele não foi convidado. Não. Até porque os discípulos acreditavam que o barulho do mar e da tempestade inviabilizaria ele ouvir. No meio da crise, ele diz: vem Jesus, nos olha aqui, nos socorre aqui, vem Jesus. Não, não. Ele não foi formalmente convidado, mas ele veio. Ele é poderoso para agir, mesmo que você não peça, ou mesmo que você não libere. Ele é poderoso. Ele é poderoso para ouvir a oração que você não fez, que você só pensou em fazer. Ele é poderoso para isso. Ele tem poder para vir quando não é chamado, e tem poder para vir quando é chamado. Hoje à noite, se Deus quiser, nós vamos trabalhar sobre essa ideia de chamar Jesus para casa. Para minha casa. Eu quero chamá-lo para minha casa, para o meu relacionamento. Eu quero que ele veja a minha despensa. Eu quero que ele perceba o que eu tenho visto na internet. Eu quero que ele vá na minha casa e diga alguma coisa na minha casa. É isso que eu quero. Eu quero estender o culto da igreja para o meu lar. Então hoje à noite vamos trabalhar um pouquinho disso. Mas aqui no texto ele não é chamado. Mas ele foi a si mesmo. Terceiro, ele veio de uma forma inexplicável, inesperada. Ele veio em cima do impossível. Já viu alguém caminhar em cima da água? Ele caminhou. Gente, ele não é que ele caminhou em cima de uma piscina tranquila, em que você consegue dar 2 passos sem afundar. Dependendo da velocidade, dá até 3. Você corre e se lança na piscina, dando um passo rápido. Se o passo for rápido e a velocidade for incrível, você dá 3 passos. Quem nunca fez isso, pode fazer isso. Liga para o Zé Carlos: Zé Carlos, eu posso testar esse negócio de andar em cima da piscina, na sua piscina? Aí ele vai liberar. Você consegue? Eu tentei já, eu consegui 2, dependendo da velocidade, até 2,5, aí você afunda. Mas esse homem andou em cima de um mar revoltado, com vento contrário, vento duro. Ele caminhou, e o vento que balançava o barco, não balançava ele. Incrível esse poder, de não se deixar influenciar pelo que está fora, mesmo sendo uma tempestade. Que poder extraordinário! Caiam 1000 ao teu lado, 10.000, mas você não. Você não é influenciado pela crise. É como se estivesse lá no Caribe, tomando água de coco e comendo camarão. Está tudo virado e ele está tranquilo. E conhecem gente assim? Isso é o poder de Jesus. Não é possível que ele não se deixe. Esse vento está quase virando o barco, e o barco é mais pesado e é maior. E tem 12 pessoas dentro desse barco, está para virar. E ele vem caminhando firme. Ele não balança em cima. Mesmo isso sendo impossível, ele andou. O que isso tem comigo? O que isso tem para me ensinar? Por
conta da ceia. Na próxima semana, se Deus assim quiser, eu quero ver esse outro poder, e esse outro poder, e esse outro poder. E o que você vai fazer com isso? Quando ele estava para ser assunto aos céus, ele disse que coisas maiores nós faríamos. E eu quero que o poder de Deus seja derramado sobre esta igreja. Tá bom, para quê? Eu quero que o poder de Deus aconteça na minha casa. Excelente, para quê? O que é esse poder? O que você vai fazer com o poder? Eu vou soprar sobre alguns homens maus. Porque tem tanta gente inocente e boa morrendo, mas tem gente mal aí que precisa e não morre. O cara parece um carvalho. Já pensou isso na sua cabeça? Meu Deus, tanta gente inocente morrendo. Por que esse bondoso Senhor não vai para o céu? Já pensou isso? Ah, se eu tivesse poder. Ele tem. O que eu vou fazer com o poder que Deus dá? Na próxima semana, ou numa outra ocasião, eu queria trabalhar um pouquinho isso daí. Quero chamar os oficiais aqui, venham à frente. Tá bom? Não quero tomar o tempo de vocês. Na escola dominical, se Deus assim quiser, nós vamos concluir esse estudo. Me perdoem, tá? Dividi-lo. Partilhar é a palavra que eu queria. Eu nunca conheci ninguém tão fabuloso como Jesus. Poderoso e humilde. Como é que a pessoa consegue ser poderoso e humilde? Como é que a pessoa, tendo toda a autoridade, não faz uso dessa autoridade para se beneficiar? Como é que ele, podendo nascer no melhor hospital, nasceu num curral de boi? Como é que ele, podendo fazer tudo o que quer, não faz? E chega para Pilatos e diz assim: nenhuma autoridade teria sobre mim se o meu pai não tivesse te dado. Não tem ninguém como Jesus, meus irmãos. Ninguém. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. E o que ele fez, nós temos que fazer, porque somos seus embaixadores. Tem um poder que está acessível a nós, mas que nós não queremos. Queremos o outro. Aquele que torna célebre o meu nome e não o dele. Que torna conhecido o meu nome e não o dele. Isso não é poder, tem outro nome. Se Deus quiser, na próxima semana a gente trabalha um pouquinho desta ideia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, lhes deu, dizendo: tomai, isso é o meu corpo. Convido vocês a colocarem-se em pé. Eu quero convidar o pastor Valdeci para que esteja comigo aqui à frente, por gentileza. Apenas para estar comigo aqui, me auxiliar. Obrigado, pastor. Enquanto comiam, durante o jantar da Páscoa, que havia sido informada e preparada,
ele entra com uma novidade. Tomou um pão e abençoou, dizendo que aquilo era o seu corpo. É verdade. E Paulo, nesta mesma linha, falou para nós fazermos isso em memória dele, lembrando dele, ocupando a mente de Jesus. Nós vamos tomar este pão em lembrança de Jesus e vamos receber e participar deste pão em memória de Jesus. E eu convido você para assim proceder, agradecendo a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Marcos Deman, meu irmão, por favor, dê graças pelo pão. Oremos. Senhor, nosso eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor poderoso como se compadeceu de nós, Pai. Aleluia. Desceu e morreu numa cruz pelo meu pecado, pelo nosso pecado, Senhor Deus. Muito obrigado por esse grande amor. Muito obrigado pela tua graça, Senhor Deus, que nos alcançou, Pai. Somos gratos ao Senhor por isso. E nessa manhã queremos encher os nossos corações com essa lembrança, Pai. Com a lembrança de que nós somos salvos pelo teu sangue. Que nós podemos depender do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o teu sangue é eficaz para cobrir todo o pecado, Senhor Deus. Muito obrigado por essa tão grande salvação. Queremos nos lembrar nessa manhã daqueles irmãos que não estão conosco, que estão no leito de hospital, que estão impossibilitados de participar dessa comunhão conosco, Senhor Deus. Alcança, Pai, esses nossos irmãos. Põe a tua boa mão sobre eles, Pai. Sobre aqueles que estão acompanhando o seu sofrimento, Senhor Deus. Fortalece. Mantém eles em pé, Senhor Deus. Compadece-te deles, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. 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 Por gentileza, ao receber o pão que o oficial vai lhe dar, pastor, agradeça e espere para participarmos juntos. Após receber, os irmãos podem sentar-se. Obrigado, Antônio. Deus os abençoe, irmãos.
Alguém foi esquecido? Galeria. Por gentileza, meus irmãos, vamos nos colocar em pé para juntos participarmos. A palavra de Jesus, nesse momento, após orar, ele disse: tomai, isto é o meu corpo. Nós temos essa consciência do valor deste momento. Por isso é que nós participamos no nome dele. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus vos abençoe. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Nós iremos agora agradecer por este momento em que o Senhor Jesus confirmou que aquele cálice traria para nós a lembrança do seu sangue. Nós vamos orar, rendendo glórias e graças a Ele, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Anel Coutinho, por favor, meu irmão. Reconhecemos, Senhor, Sim, reconhecemos o Teu poder sobre todas as coisas. Reconhecemos, Senhor Deus, que foi por Tua misericórdia que o Senhor se entregou por nós na cruz do Calvário. Reconhecemos, Senhor Deus, que este pão simboliza o Teu corpo moído por nós na cruz do Calvário. E queremos Te agradecer por este momento. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao receber, conserve em mãos para participarmos juntos. Por favor, meus irmãos. Obrigado. Deus os abençoe. Obrigado.
Alguém foi esquecido? Não? Vamos colocar em pé, por gentileza, irmãos queridos. Que alegria saber que somos de Jesus, porque Ele nos fez e depois nos comprou. Nós não somos nossos, e esse viver que agora temos na carne, o temos pela fé no Filho de Deus, a quem pertence toda a glória. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus os abençoe, irmãos queridos. Deus os abençoe. Amém. Damos as boas-vindas ao pastor Vinícius e a Débora. Amanhã eles reassumem as atividades. Estão ainda de férias e descansando, mas já podem convidá-lo para almoçar, para ele contar as experiências lá em Belém, como é que foi. Obrigado por sua chegada em segurança. Obrigado, Débora. Muito obrigado. Deus os abençoe. Obrigado por sua presença aqui. Muito obrigado. Rogo que o Senhor Jesus possa fortalecê-los. Pastor Valdeci vai orar. E em seguida a sua oração, nós vamos impetrar a bênção. Obrigado. Irmão, só uma correção necessária. Não precisa não. A classe de batismo começa em março. Eu achei que fosse hoje. Eu até coloquei no boletim que seria hoje. Me perdoe, foi um erro meu. Tá bom? Então, em março. Obrigado, presidente. Obrigado. Oremos ao Senhor. Meu Pai, obrigado por essa manhã tão abençoada, por esse momento de comunhão, de lembrança desse memorial que o Senhor disse para nós, deu a ordem para nós celebrá-lo. E nós celebramos com humildade, com amor, recebendo do Senhor essa autoridade para comemorar nossa vitória sobre a morte, comemorar a ressurreição do Senhor e a garantia da nossa ressurreição. Obrigado. Pai amado, abençoa cada vida. Nós oramos pelos que sofrem, pelos enfermos, por aquelas pessoas que estão derrotadas espiritualmente, que nesta manhã possam ser alcançadas com teu amor, e que cada um de nós aqui levemos as boas novas para quantos ainda não alcançados. Continue, Senhor, dando ânimo, saúde, autoridade e graça para teu servo, pastor Valdenberg, e toda a equipe pastoral e de liderança desta igreja. Senhor, dá-nos um bom dia, livra-nos de todo mal e usa os professores na ministração da palavra na escola bíblica dominical. Nós oramos com gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua casa. Entre com provisão na sua mesa. Deus abençoe os teus relacionamentos com paz e harmonia. Deus abençoe a comunicação de vocês, que seja harmoniosa e pacífica. Deus abençoe a sua vida e guarde do mal a sua casa. O Senhor te fortaleça e te faça crescer na fé e na comunhão com os irmãos e com Ele. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.